Nós assim vamos agradecendo a equipe espiritual que nos auxilia, que guia os nossos estudos, que nos inspira nas nossas pesquisas. Nós sabemos que nunca estamos sozinhos nesse estudo, nem na preparação das aulas, nem nesse momento. Que o nosso grupo que está aqui, espalhado em lares diferentes, contém também espíritos que vêm aqui aprender junto conosco um pouco mais de espiritismo, da realidade espiritual. Lembrando que nós passamos pelo outro lado, ou para o outro lado, com os mesmos conhecimentos, com a mesma sede de aprendizado e de crescimento. Obrigado, Mestre Jesus, pela sua infinita misericórdia para conosco, por cuidar de nós durante tanto tempo. Nesse módulo que nós estudamos a pluralidade dos mundos habitados, nós percebemos ainda mais a complexidade da sua responsabilidade e o cuidado para conosco. Humildemente, nós nos sentimos assim, amparados, amados, na nossa pequenez. Nós vamos convidando os nossos anjos da guarda para que estejam aqui junto conosco, nos inspirando, para que nós saibamos compreender todas essas lições e aplicá-las no nosso dia a dia. Graças a Deus. Bom, então a gente está terminando aí o módulo 7 do livro, do primeiro tomo. A gente está quase terminando aí o primeiro tomo. E hoje a gente vai estar falando dos reinos da natureza, as diferentes categorias dos mundos habitados, a encarnação nos diferentes mundos e depois nós aqui na Terra, né? E eu mudei um pouquinho a sequência da aula. Eu vou falar da Terra logo depois das categorias, porque achei que o flow estava melhor, tá? Bom, os reinos da natureza. Então a gente olha aí a pergunta 585 do Livro dos Espíritos, que, de novo, Allan Kardec, muito sábio nas suas formas, nas suas perguntas, e ele pergunta para os espíritos: e aí, como é que vocês veem a divisão da natureza? Como é que vocês classificam, organizam a natureza? E aí, esse daí é um capítulo só, né? Então, dos 3 reinos. É o capítulo 11 do Livro dos Espíritos. E aí a gente percebe o cuidado dos espíritos, dizendo: esse é um ponto de vista, o jeito que você vai organizar. Mesmo porque, se a gente for pensar, essa mudança dos reinos, ela não acontece de uma forma binária, não é o 0 ou 1, né? Ela acontece de uma forma paulatina, gradual. É como se tivesse um grande container com água e que vai se jogando umas gotinhas de tinta, e que essa água vai se modificando. E a água que era transparente, à medida que você vai colocando a gotinha azul, de repente a água fica azulada. E é difícil a gente saber qual é o momento exatamente que ficou azulada. Então a gente pode ficar aí conversando sobre a divisão de como é essa organização dos reinos, mas o que a gente tem que pensar mesmo é a base disso. Qual é a base? A base é a lei do progresso, em que a gente vai estar estudando no próximo tomo as leis divinas. Nesse último capítulo do livro, a gente vai estar estudando a lei da duração. E depois a gente vai continuar no próximo livro estudando todas. Uma das leis divinas é a lei do progresso. Então, o que ele está tentando mostrar aqui é: você pode organizar do jeito que você quiser, como orgânico e inorgânico. Então, 2 classes. Então, falar, tá vivo ou não tá vivo? Então,
E a gente lembrando que isso do estar vivo essa vida vem de onde? Vem do fluido vital. Então quer dizer que a plantinha, a hora que ela morrer, significa o quê? Que acabou o fluido vital. Alguém me perguntou outro dia, então quer dizer que quando eu morrer, acabou meu fluido vital? Uhum, acabou meu fluido vital. Mas e se o meu fluido vital estiver cheinho? Tipo, eu sou jovem, aí eu atravesso a rua e sou atropelada. Pois é, aí é difícil, porque aí os espíritos vêm e eles têm que esvaziar o nosso tanque de fluido vital que ainda estava cheio dentro do meu corpo. Né? Por isso que cada morte não é igual a outra morte. A minha morte não pode ser igual a uma pessoa que está num hospice por um ano, que aí a gente vê o declínio do fluido vital dentro dela. Uma outra forma da gente ver é olhando do lado moral. Moral pensando na evolução de nós todos como espíritos eternos que somos. E aí a gente vê no reino mineral, que é um inanimado, e aí depois tendo o reino vegetal, o reino animal e finalmente o reino hominal, né? Então, a gente pode ficar tentando discutir qual é o melhor, mas o ponto deles é, dependendo do foco que você tiver, você vai encontrar respostas diferentes para a mesma pergunta. Né? Do ponto de vista moral, que a gente já comentou algumas vezes, que é a evolução da mônada, né? Que é esse princípio espiritual, e eu grifei o E como E minúsculo, porque a gente não tem ainda o espírito como centelha divina inteligente. O espírito, então quer dizer que a Ana foi mineral, foi pedra? Não, não é isso. Quer dizer que existiu aquela centelha criada por Deus e que vai se desenvolvendo. Mas a Ana só se tornou um espírito inteligente no momento que ela chegou O reino nominal. no reino nominal. Exatamente, dona Odete, isso aí. Para que a gente tem o reino mineral? Então, se a gente for pensar, a gente está aqui na matéria, para quê? Para aprender, uma escola. E essa escola vai para tudo. Até na nossa organização celular, é educação. Se a gente for pensar o jeito que o tanto de órgãos, sistemas que tem dentro do nosso corpo, que a gente não precisa nem pensar que eles já funcionam, lá, simpático, parasimpático, a forma que acontece a divisão das células, toda essa inteligência interna, esse software que está gravado, que fica rodando dentro da gente sem a gente ter consciência, essa educação, esse aprendizado já aconteceu no passado, né? Então a gente vê que essa estrutura, esse aprendizado molecular é fundamental desde o comecinho, que é o primeiro passo, essa organização mecânica, apesar de inorgânico. Né? Depois disso a gente passa para o reino vegetal, em que acontece um grande passo, que a gente percebe que os bichinhos, nesse instante, já começam a ter vida. Então, eles recebem o fluido vital. Agora, a gente tem que pensar o quê? A planta não pensa, né? A planta não sente dor. Mas a planta já começa a ter uma sensibilidade inicial. A gente vê as plantinhas, por exemplo, algumas que vão se fechar no calor, tem aquela 11 horas que abre, umas 9h30, 10 horas da manhã, tem o girassol que gira em torno do sol, a gente sabe as outras plantinhas que já passam para um estágio um pouco mais avançado e que já se alimentam de insetos. Então, existem grupos de plantinhas diferentes, mas a gente já percebe que existe uma sensibilidade, ela é incipiente, ela é limitada, mas ela começa a se desenvolver dentro dessa lei do progresso. Depois a gente passa aí para o reino animal. No reino animal, a gente aprende coisas importantíssimas. A primeira é esse instinto que é fundamental para nossa sobrevivência.
Então, eu tô com fome, eu preciso sair atrás da minha comida. Eu me sinto em perigo, eu preciso avançar e me defender. E existe pela primeira vez a consciência da existência, de ser. Então, quer dizer, eu botei a foto do meu cachorro. Ele já sabe que ele existe. O cachorro sabe. Eu não consigo falar que ele tem inteligência como a minha? Não. Mas esse cachorro, ele já tem uma inteligência de uma forma limitada. Ele já consegue saber, tem lá 2 pratos, tem um prato de água, um prato de comida. Ele consegue escolher o que ele quer. Eu abri a porta aqui de casa. Ele saiu correndo para ver outro cachorro, para falar oi pro cachorro. Tomou bronca, a hora que ele entrou em casa, ele foi direto para o castigo, porque ele sabia que ele não podia ter feito isso. Então, existe um tipo de raciocínio que, apesar de não ser um raciocínio contínuo, não adianta eu querer dar um gráfico matemático para ele resolver uma equação de logaritmo, que ele não vai conseguir, né? A outra coisa que é importante a gente saber é que nos bichinhos ele já tem uma alma, né? Esse pseudo perispírito, como a gente comentou antes, né? Que muito inicial, mas muito inferior ao perispírito que a gente conhece nosso como seres humanos. Eles não, quando eles vão para o plano espiritual, eles não são espíritos errantes, como a gente sabe que nós somos, né? Esse tempo intermediário de transição entre uma encarnação e outra. Eles normalmente passam um tempo curto no plano espiritual e já são aí selecionados e guiados pelos espíritos superiores para sua volta à matéria. Mas eles já estão aí muito mais perto da gente. E a gente vê aí essa aceleração do progresso dependendo do bichinho que a gente está falando, né? O bichinho como uma minhoca ou um bichinho como um golfinho, como um mamífero, que é um organismo muito mais adiantado. Agora, para a gente ter ideia da nossa pequenez como espíritos eternos, a distância entre o meu cachorro e eu é a mesma. Não, é a mesma minha com Deus. Então vai demorar ainda. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né? Depois a gente chega aqui no reino hominal, que é o nosso. E tem muita gente que fala aí desse elo perdido, a ciência não conseguir explicar como é que aconteceu esse link entre o último esqueleto de um primata aí até a do homem. E a gente percebe que esse salto que vai do princípio espiritual com E minúsculo para o princípio espiritual com E maiúsculo, aconteceu no plano espiritual. Durante as encarnações. Então a gente percebe, não sabe nem disso, eu não sei confirmar se é uma vez ou é um processo mesmo que acontece. Mas aí a hora que a gente chega aqui como homem, a gente recebe aí talentos super importantes. Primeiro, é a consciência total da nossa existência, a consciência do futuro, a importância da gente se cuidar, por exemplo, que a Tabata estava falando, né? Não adianta eu querer viver aí na praia, porque aí como é que eu vou pagar as minhas contas, né? Como é que eu vou botar meu filho na escola? Como é que eu vou pagar o meu mortgage? O cachorro não pensa nisso. Ou a gente vem aí com inteligência, a gente tem um senso de moral, né? É um senso de moral relativo, limitado, imperfeito, mas a gente vê que ele vem evoluindo através dos tempos. Tem um livro que foi escrito chamado Factfulness. Foi escrito por um cientista que eu acho que ele era da Organização Mundial da Saúde. Ele faleceu há uns 2 anos atrás. Foi um dos melhores livros que eu já li nesses últimos tempos. Para quem não leu, leia.
tá? É um dos best-sellers se vocês entrarem na Amazon Factfulness. E a gente tem essa sensação de que o mundo está perdido, que está tudo ruim, que as coisas só pioram, que o povo na África continua, né, desgraçado, a fome, as doenças, as mortes, as guerras. E ele faz uma análise, ele era um cara altamente analítico, ele que cuidou quando teve a pandemia do Ebola na África, ele estava lá. Então, algumas coisas da AIDS também, o controle da AIDS. E é interessante a gente ver, através de dados concretos, o quanto o mundo já melhorou. Até a divisão que antes que a gente aprendeu na escola, né, primeiro mundo e terceiro mundo, né, mundo do desenvolvimento, não, isso não existe mais. Então, para quem falar isso, mostra a sua idade. Então, ele faz a divisão hoje do desenvolvimento dos países em 4 segmentos, né? Dependendo, não, tem aquele que não tem o chinelo, tem aquele que já tem o chinelo, tem aquele que tem a bicicleta, tem aquele que tem a pasta de dente e a escova de dente, né? Então, ele, nesse livro, é um livro que através de dados, e de novo, ele trabalha com a filha dele e com o genro, que são pessoas de Business Analytics. Então, ele foi para provar mesmo que as coisas não são tão ruins quanto a gente pensa, que elas estão melhorando. Então, sim, o homem ainda está longe da perfeição? Sim, está. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar nesse planetinha ainda? Tem. Mas as coisas estão melhores do que eram, muito melhores do que já foram. A outra coisa que a gente tem que o cachorro não tem é o livre-arbítrio e a responsabilidade. Então o cachorro vai lá e morde o gato, ele não tem responsabilidade como espírito eterno. A gente vai lá e mata uma pessoa, nós temos responsabilidades como espíritos eternos, né? E outra coisa que é importante a gente saber é esse conhecimento de Deus. Nós todos, desde a época mais primitiva, nós temos esse instinto interno de que Deus existe. Então, Deus pode ser o Deus da chuva, o Deus do sol, dependendo aí de onde você veio, qual é a sua crença, pode ser o Deus que é um elefante, enfim, não importa. O ponto é, desde o tempo primitivo, a gente já acreditava que existia algo acima de nós, mais importante de nós, regendo tudo. Uma coisa que é importante para a gente pensar aqui é que essa transição, né, entre os reinos, além de demorar milhares de anos, essa evolução, ela é uma evolução que acontece de uma forma digital. Ela não é análoga. Então, é pensar que devagarinho aquilo vai acontecendo, né? Então, para a gente ter essa consciência e humildade interna também, para entender que a gente não vai resolver todos os nossos defeitos nessa vida, mesmo quando a gente pensa em termos de transição planetária, né? A transição planetária não acontece em 50 anos, ela acontece em 300 anos, em 500 anos, ela vem acontecendo já há muito tempo. Ela vai continuar acontecendo até os nossos netos terem nascido, porque é uma purificação. Então vão indo os espíritos menos, que não mais se afinam com o bem, como é o objetivo, e vem aí outras sementes, outros espíritos bons de outros planetas superiores ao nosso, para fazer com que a psicosfera do planeta mude, para que haja essa transição. Então, para a gente também não achar, não, tá tudo perdido porque tá tudo ruim. Não, não é assim. Então, chegou a hora, vai ter a transição, e essa transição vai ser uma transição paulatina, né? Como tudo, como essa evolução que a gente viu entre os reinos. E é só através da reencarnação, como já diz André Luiz, né? Então é através da luta, do sofrimento, é através da nossa vinda aqui nessa escola abençoada, que muitas vezes a gente quer sair correndo, fugir,
e reclama o tempo inteiro, que a gente vai aprender, né? Sofrendo muitas vezes, porque a gente já viu aí que nós, como homens, temos o nosso livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio vem com responsabilidade, mas que a gente acaba corrigindo os nossos erros, né? Bom, eu vou parar aqui e vou perguntar, alguém tem alguma pergunta? Não, tá bom. Então agora a gente vai falar das categorias dos mundos habitados. Gente, a hora que eu estava estudando os outros planetas, eu espero que vocês tenham conseguido ler os vídeos assistido os vídeos que eu mandei. Me fez tão bem aquilo. Sabe, assim, saber que tem lugar que é tão melhor que o nosso, que a gente vai chegar lá. Vai demorar muito, mas vai chegar, né? A primeira coisa que mexeu comigo foi isso, né? Essa pergunta 55 do Livro dos Espíritos. Deixa eu abrir aqui. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta dos espíritos: sim. Ponto. Sim. Isso significa que eles sejam habitados por gente materializada que nem a gente? Não. Ninguém está falando isso. Porque cada mundo, a gente já viu isso, que o fluido cósmico universal muda de acordo com o planetinha. Vocês lembram disso? A gente aprendeu, já bateu nessa tecla várias vezes. Além disso, a gente já sabe que o fluido cósmico universal, que a intensidade, a densidade desse fluido cósmico, ele varia de acordo com o nosso nível evolutivo, o nosso nível moral. Então, à medida que eu vou me evoluindo como espírito eterno, eu vou me eterizando. As minhas necessidades vão se modificando. A outra coisa que a gente sabe é que a lei é a mesma sempre, né? As leis da matemática, da física, da química, etc. Então, existe também uma adaptação desse corpo mais ou menos eterizado, de acordo com a minha evolução. Então, eu, como um espírito perfeito, eu não preciso mais comer e excretar, por exemplo. Então, o meu corpo vai ser um corpo diferente, não tão materializado como esse. Talvez com formas diferentes, como a gente já viu em alguns dos livros que eu citei para vocês, né? Bom, mas o importante é a gente saber que os mundos são habitados. Quando a gente pensa em Deus, que Deus é infinito, infinito é diferente de eterno. Porque o que é eterno tem começo. Deus não é eterno, Deus é infinito. Então Deus não tem nem começo nem fim. O que fica muito difícil para a gente conseguir entender como é que uma coisa não tem começo. Porque tudo que a gente conhece tem começo. A outra coisa para a gente pensar é que se Deus sempre existiu, sempre estava criando, porque isso também está no Livro dos Espíritos, criando continuamente, né? Como será que ele cria esses mundos todos? Se a gente tem Jesus, que é um espírito de esfera crística, que a gente já sabe que cuida daqui, da Terra, que cuida de Capela, que cuida, acho que é de Alcione. Não é de Alcione, é um outro planeta, que eu esqueci. Então quer dizer que Jesus já teve chance de evoluir e chegar onde ele chegou há muito tempo. Por mais que ele seja primeiro aluno da classe. Demorou, né? Então, quando a gente pensa na Terra, nesse processo de mundos habitados, a gente vai ver, a gente pode fazer uma analogia muito simples. É como se fosse uma região com vários prédios. Jesus já falou isso. Há muitas moradas na casa de meu pai. Jesus também falou que vocês são daqui de baixo,
mas eu sou lá de cima. Vocês são reino desse dele. mundo. Eu não sou desse mundo. Não, porque o mundo de Jesus é o quê? É um mundo celeste. É um mundo perfeito. Diferente do nosso. Ele contou isso pra gente. Isso está em João. Na hora a gente não conseguiu entender. Talvez hoje a gente ainda tenha um pouco de dificuldade de entender. Mas de uma forma muito simples, ele tentou passar pra gente. Não, existem outros lugares que estão por aí. Quando a gente vê Kardec pegando essa passagem de Jesus, onde há muitas moradas da casa do meu pai, ele fala uma coisa muito simples. A casa do meu pai é o universo, ou os universos, como a gente sabe. Porque existem vários. E as moradas são esses planetas. A Terra, então se a gente fosse pensar numa cidade, em várias cidades, cada cidade sendo um universo, a gente estaria morando numa cidadezinha aí, chamada Via Láctea, mas a gente bem na periferia, porque o nosso mundo ainda é um mundo de expiação e provas. Então, a gente mora num predinho bem mais ou menos assim, sabe? Com as janelas ainda quebradas, tudo, né? Não é bonito, nem por dentro, nem por fora. Agora, isso não significa que a gente tenha que nascer e morrer na periferia. Não acontece isso, né? Então, uma coisa que é importante a gente lembrar é que a gente pode reencarnar num lugar, mas que a gente sempre vai ficar naquele lugar que tem a ver com o nosso conhecimento moral e intelectual. É claro que, vamos supor, Jesus veio aqui para a Terra, para ajudar a evolução da Terra. Ele não tinha que reencarnar na Terra, mas ele veio aí com uma missão, como espírito missionário. Um outro exemplo que a gente tem é daquele livro Renúncia, em que a Alcione vem e reencarna. Ela já está lá num planeta super evoluído e vem para cá para quê? Para ajudar alguém que ela amava muito. Então a gente vê vários missionários, por exemplo, se pensar um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, ou um Divaldo Franco, esses espíritos já são muito mais sabidos do que todos nós. Devotaram a vida inteira deles só para o bem do outro. Coisas que a gente não conseguiria fazer. O que acontece é que esses espíritos vêm justamente para ajudar o despertamento do planeta. O planeta é sempre um reflexo daquilo que nós somos. Isso é tão simples a gente perceber, porque a nossa casa sempre tem a nossa cara. Se a nossa casa é uma bagunça, é porque dentro da gente está uma bagunça. Então, se o nosso planeta está uma bagunça, é porque as pessoas que vivem aqui no nosso planeta ainda estão nesse estágio. Se a gente quiser passar a Terra para um planeta de regeneração, é necessário que as pessoas que vivem aqui na Terra pensem e façam coisas de acordo com aquele nível vibracional. Outra coisa que a gente já comentou é que quanto mais inferior o mundo, mais materializado e feio ele é. Então, nos livros de André Luiz, para quem não teve chance de ler a coleção de André Luiz, a gente volta e fala sempre a importância de ler André Luiz, como essa leitura complementar mesmo, engrandecendo aí a codificação de Kardec, mostrando para nós qual é a vida, qual é a cara da vida no plano espiritual. E ele descreve para nós, de forma muito clara, a intensidade, o impacto que é quando ele vem do nosso lar para a Terra, quando ele vai de mundos melhores para cá, como a vibração é pesada, como fica difícil dele respirar, como fica difícil de volitar, como a beleza no plano espiritual, dependendo da região que ele está, as flores, as cores, os animais são diferentes
do que a gente conhece aqui, né? Então, o fato da gente não conhecer não significa que não exista. Bom, e aí agora a gente vai para a escala dos mundos, né? Então, e são 5 escalas, e de novo, uma escala pensando numa lei do progresso, pensando naquela evolução digital e não numa evolução binária, né? Então não é que um dia é primitivo, no dia seguinte é expiação e provas. Não, não é assim que funciona a evolução. No primitivo, a Terra já passou pelo seu estágio primitivo, como a gente aprende. E hoje a gente está em expiações e em provas. Então, passou daquele momento em que era a lei do mais forte para um momento que o mal ainda predomina sobre o bem? Sim, mas existem leis. Existe uma sociedade organizada. Começa a existir um respeito pela vida, pelo próximo. Nos mundos primitivos, a gente sabe que são super materializados e atrasados. A beleza é rudimentar, assim como a aparência dos seres vivos que existem lá. Nos mundos de expiação e provas, que somos nós, existe a inteligência prevalece sobre a moral. Então, a gente vê a preocupação do plano espiritual em alguns livros, em algumas mensagens, onde nós, terráqueos, nos desenvolvemos em termos de tecnologia, queremos abraçar o espaço, mas a gente ainda traz dentro da nossa casa a guerra, a maldade, a crueldade, né? Então, a preocupação do plano espiritual para que isso não seja levado para outros planetas, como Marte, por exemplo, como Júpiter, que são planetas muito mais, Saturno, muito mais evoluídos do que o nosso. A gente ainda tem que conviver com a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. E a gente vê isso todos os dias ainda. Todos os desastres naturais, as pandemias que a gente convive. No mundo de regeneração, que é o mundo que nós vamos aí conhecer na nossa próxima encarnação, se Deus quiser, se a gente puder ficar aqui, né? O bem já prevalece sobre o mal. Então, o que acontece? É o primeiro passinho para a gente ter um maisinho. Por enquanto, no primeiro e no segundo grau, é só o menuzinho. É só mais sofrimento, dor, doença, expiação mesmo, né? Então, a gente colhendo maldades, coisas, né? Fruto das escolhas ruins que nós fizemos no passado. No próximo grau, no de regeneração, a gente já vê que, apesar de não ter uma felicidade perfeita, já existe a predominância do amor e da felicidade. O homem ainda tem corpo de carne, ainda passa por prova, mas ele não tem mais aquela dor ou aquelas expiações super complicadas como a gente vê hoje, como no caso das doenças, né? Depois disso, a gente passa para os mundos felizes ou ditosos, celestes e divinos. Nos mundos felizes, o mal já não existe mais. A forma do corpo é semelhante à humana, mas muito mais bonita, aperfeiçoada e purificada. Os sentidos são apurados, a locomoção é facilitada pela leveza dos corpos, e a gente já vê isso em algumas das psicografias, que já existe a volitação, né? Inclusive, eles falam como se nascesse atrás, como se fosse tipo de uma asinha mesmo, que ajuda a gente. A infância é muito curta e a vida é muito mais longa do que da Terra. Somente a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições de supremacia, diferente do que a gente conhece hoje, em que as pessoas são respeitadas pelo título que elas têm ou pelo tamanho da sua conta bancária. Não há doenças, não há mortes prematuras, não existem guerras, pestes, fome. E tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho.
Então, o mal não existe mais nos mundos felizes. Nos mundos celestes ou divinos, aí a gente vê aqueles espíritos que já são perfeitos e onde só existe o bem. A felicidade é completa, já que todos já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Tudo é harmonia, amor e justiça. Tem um outro tipo de mundo que não está nessa escala dos mundos como a gente estuda no ESG, que são os mundos transitórios que eu queria falar para vocês. Nos mundos transitórios, por exemplo, pensar numa lua, por exemplo, tá? Ela pode servir de morada, por exemplo, de estação temporária para alguns espíritos. Então, por exemplo, como a Terra parece que serviu como essa estação temporária no passado. Então, quando os espíritos estão entre encarnações, eles podem habitar esses mundos enquanto eles são errantes, tá? Aí, eu mandei para vocês algumas sugestões de leitura. Eu peguei um livro primeiro, que é esse Cartas de uma Morta, que foi ditado pela mãe do Chico, em que ela conta para ele a visita a Marte, né? E fala que os homens são semelhantes a nós, mas os organismos um pouquinho diferentes, que a vida é muito mais aérea, que os oceanos são de água mais rarefeita, que quase não há chuva, e a gente sabe. Isso foi escrito, gente, em 1945, 50. Então, pouco tempo atrás que a gente vê que a ciência veio comprovar isso. E ela fala que a água desapareceu por infiltração no solo. No livro Novas Mensagens de Humberto de Campos, inclusive, ele descreve os prédios bonitos que tem lá, arquiteturas como, por exemplo, semelhantes à Torre Eiffel, os edifícios altos de Nova York. Ele fala dessa adaptação do corpo para a esfera local, que faz todo sentido. Se a gente vê animal se adaptando, né, o peixe tem um formato diferente porque mora embaixo da água, ou aquela pessoa que mora em alta altitude tem uma capacidade de absorção de oxigênio diferente que a gente tem. Enfim, a gente vê que isso tem que é lei, isso é física, precisa acontecer, né? E a alimentação já é dispensável. Ela também fala de uma visita que ela fez em Saturno, que já é um planeta feliz. E aí conta a beleza da sua arquitetura, de como as cores mudam de acordo com a luz do sol, falam da volitação dos seus seres, que aí nesse caso que por serem super evoluídos moral e intelectualmente, a humanidade é bem diferente do que a gente conhece aqui, inclusive que as crianças de Saturno conseguem se comunicar com crianças de outros planetas. Olha que máximo isso. Então, da mesma forma que a gente tem aí o WhatsApp aqui entre a Terra, já pensou um WhatsApp interestelar, né? Bacana para chuchu. E eles dominam todos os elementos da natureza. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala da Via Láctea, fala de Capela, ele conta a história dos capelinos, e inclusive cita os Arturos e Antares, dizendo que são muito mais evoluídos do que nós. Ele explica que Capela está a 90 anos-luz do sistema solar e que também está sob responsabilidade de Jesus. Então, para quem achava que Jesus fazia pouco, agora já sabe que ele faz bem mais, ele é bem ocupado. Quando a gente rezar para Jesus, a gente tem que pensar a trabalheira que ele tem, né? O tão ocupado que ele é, coitado. E ele também comenta que essa transição planetária para mundo de expiação e provas, para mundo de regeneração, em Capela aconteceu cerca de 5.000 anos antes de Cristo. E aí a gente vê essa imigração grande que veio dos exilados de Capela
para a Terra, que inclusive tem um livro, Exilado de Capela, contando isso para a gente, né? Que a gente vai falar um pouquinho daqui adiante. Que veio cerca de 10.000 a 4.000 anos. Então, esses espíritos que é essa raça adâmica, que era uma raça intelectualmente muito mais desenvolvida do que nós aqui, os primitivos da Terra, mas que ainda não tinham esse conhecimento moral como os que a gente conhece, né? Esse livro, Renúncia, é outro interessante. Ele foi editado por Emmanuel e aí ele conta a história de Alcione, que é um espírito de luz que já morava num planeta feliz. E ela fala assim, eu tenho que pedir permissão para Jesus para voltar para a Terra. Quando eu li isso no livro, está no primeiro capítulo. Eu fiquei pensando, Jesus amado, ela pode falar com Jesus mesmo, pedir permissão para Jesus para poder vir para a Terra, né? Que espírito angelical. E ela vem de um espírito que é de um planeta que está em órbita de Sírius. E Sírius foi descoberto foi confirmado só mais ou menos uns anos atrás, que existem 3 sóis. Até poucos anos atrás, eles imaginavam que tinham só 2 sóis, porque um dos sóis ficava escondido. E no livro que foi escrito há 70 anos atrás, já falava desses 3 sóis. Os matemáticos aqui só descobriram o terceiro sol simplesmente por causa da posição, enfim, dos cálculos deles. Chegaram a essa conclusão, apesar de não conseguir enxergar o terceiro sol. E nesse livro, no Renúncia, tem essa descrição de seres alados, focados no estudo e no trabalho de ordem superior. E Alcione vem para cá simplesmente para ajudar um amor que ela tinha, que ela já tinha reencarnado com ele várias vezes e ele ainda estava muito preso no erro, tinha feito muita coisa errada e para quem lê o livro vai ver que ele continua fazendo umas escolhas ruins. E falam para ela, Alcione, você vai voltar mesmo? Você tá lembrando que você vai voltar, que você vai esquecer tudo que você já sabe? Você sabe que você vai voltar e ele vai continuar fazendo coisa errada? Que não vai ser dessa vez? E mesmo assim ela volta, ela fala, mas não foi isso que Jesus falou pra gente fazer? Então ela deixa esse mundo feliz dela simplesmente para vir e ajudar. E aí a gente fica pensando nesses espíritos de alta envergadura que não conseguem ver a gente sofrer. E que acabam deixando ela cuidava de programas em vários planetas. Ela tinha uma responsabilidade enorme, inclusive falam isso para ela, mas Alcione, você vai se afastar? E a sua responsabilidade aqui, as coisas que você tem que fazer. Porque não tira férias. Então, a gente lembrar disso, que a hora que a gente encontra um ser como um Chico, como um Divaldo, a gente entender que esses espíritos como o Dr. Bezerra, que eles deixaram muita coisa boa para vir para cá para ajudar a gente, mesmo sem a gente entender, né? Sírius, para quem não sabe, fica mais ou menos 8,6 anos-luz do sistema solar. Isso eu achei no Wikipedia. Algum comentário antes da gente passar para a próxima sessão? Também. Agora a gente vai falar um pouquinho da Terra, né? Então eu passei o roteiro 7 para cá. Primeira coisa, o que é expiação, o que é prova? Que eu sei que tem um pouco de confusão nisso, né? Então, se a gente for pensar, a expiação tem que ser um espírito ruinzinho, que nem nós. Então, a gente está cumprindo pena mesmo, fez coisa errada, é resgate de débito, tá ligado a existências interiores e erros graves. No caso da prova, não, é uma situação de teste. Então, se a gente pensar que a Terra é uma escola, o aluno vai para a aula e aí ele é testado pela prova para ver se aprendeu a lição.
Se ele fizer de tudo certo, ele passa de ano. Se não passar, se não souber, não tiver feito a lição de casa, ele acaba sendo reprovado. Então, quer dizer, no caso da expiação é espírito inferior. No caso da prova, não necessariamente. Porque para a prova não necessita, pode ser um espírito bom que simplesmente quer fazer uma outra coisa melhor. Ele pode ser um espírito missionário, por exemplo. Como a gente viu o caso de Jesus, que não tinha que espiar nada, mas veio para cá para ajudar a gente a evoluir. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. A Terra esteve material e moralmente num estado inferior ao que é hoje. E se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo de regeneração, onde os homens serão ditosos porque a lei de Deus nela imperará. Então, e no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê muitos itens escritos por Kardec falando exatamente da formação dos mundos e dos diferentes estágios dos mundos. Tá? Para quem quiser ler, principalmente o item 3 do capítulo 3, 4 e 5. Então, quando a gente pensa em termos de evolução do planeta Terra, mundo primitivo, 4 bilhões e meio, aí depois 2 bilhões de anos atrás aparece a vida, depois 200 mil anos mais ou menos acontece a conquista da razão. Aí a gente passa para expiações e provas, aí chegam os capelinos para dar uma ajudazinha para nós. 2000 anos atrás chega Jesus. E aí todo mundo sabe que mais ou menos no ano 2000, para lá e para cá, começa essa fase da transição. Agora a gente só vai ser de verdade um mundo de regeneração, vai demorar, porque a gotinha tá pingando, mas a cor vai demorar até mudar de cor completamente. Então, não tem isso, no ano 2025 a gente virou mundo de regeneração. Não é isso. Outra coisa que é importante é que Jesus teve 2 reuniões muito grandes no plano espiritual. A primeira foi na formação da Terra, né? Ele aí, naquela época, então 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era espírito de esfera crística. Vou repetir. Há 4 bilhões de anos atrás, Jesus já era o que é. Que a gente, ele é tão bom que a gente não sabe nem dizer mais a diferença, né? Então ele veio para resolver a formação da Terra. Depois ele veio, teve outra reunião que foi quando ele veio resolver para vir à Terra. E a gente lê nos livros também da coleção de Chico Xavier que existiu uma preocupação muito grande em termos da Terceira Guerra Mundial. E o Divaldo fala isso. O ano passado, em setembro, quando chegou o Covid, que uma das razões que o Covid chegou foi para evitar uma Terceira Guerra Mundial. Eu já mandei esse áudio para vocês, ele estava num congresso, e ele fala isso, que ele foi avisado em setembro do ano passado. Se prepara, aperta o cinto, porque vai doer. Mas a razão que a gente está fazendo isso, a razão desse sofrimento que está vindo é para evitar um mal maior. Porque se houver uma Terceira Guerra Mundial, a Terra perde a oportunidade de entrar num planeta de regeneração. Então, esse Covid é um mal maior, é um mal para evitar um mal maior para todos nós. E no planeta de regeneração, aí a gente já vai perceber a vinda de crianças, de espíritos muito mais evoluídos, espíritos de Júpiter, de Saturno, de outros planetas que vêm aqui melhorar a qualidade
do nosso planeta. Da mesma forma como aconteceu com Mozart quando veio, ou com os outros grandes compositores na época do Renascimento, que teve aquela época áurea, a luz, né, como se diz, vai acontecer, já está acontecendo isso. E a gente vê isso, que algumas crianças a gente conversa e fala, a gente é de outro planeta. E é mesmo. Isso não é apenas uma brincadeira, né? Então, por que a gente considera a Terra como um mundo de expiação e provas? Primeiro porque a gente vê a inteligência grande, mas a moral ainda pequenininha, que a gente acaba muitas vezes vendo homens agindo pior do que animais. A gente também vê que existem qualidades inatas de conhecimento que as crianças trazem que não foram conseguidas nessa vida. Ao mesmo tempo, a gente vê dores, vícios, guerras, sofrimentos, né? Então, a gente vê que aqui na Terra, os espíritos ainda estão em regime de expiação. Tem espíritos que vieram desse mundo? Sim. Tem espíritos que estavam aqui desde o comecinho, quando era primitivo? Sim. Tem espírito de outro mundo? Sim. Então, quer dizer, Ana, que eu estou no mundo e eu posso ir para outro mundo? Sim. Pode. Para melhor e para pior? Sim, dependendo das nossas escolhas. Os que chamamos de selvagem são, na verdade, saíram da infância espiritual e ainda estão no seu curso de educação junto com os espíritos mais adiantados. Se a gente pegar, por exemplo, um espírito de uma tribo da África com um intelectual de Wall Street, é completamente diferente, né? Por que isso? Porque existe essa graduação mesmo aqui na Terra. Povos semicivilizados, constituídos desses mesmos espíritos em via de progresso, que são, de certo modo, criaturas que vivem há muito tempo na Terra e que se elevaram pouco a pouco em longos períodos. Então, o fato de ter o intelectual de Wall Street e o selvagem não significa que o intelectual de Wall Street seja perfeito, seja bom, não. Ele tem mais conhecimento acadêmico, intelectual. E ele vai dar isso para quê? Vai ensinar o moço que está lá na tribo a cavar o buraco para achar água potável, a fazer a roda. Enfim, esse conhecimento vai ser dividido para acelerar o progresso espiritual do outro, apesar de não existir o progresso moral ainda, né? A ascensão da Terra, como eu falei, ela só vai mudar de hierarquia quando a gente mudar a psicosfera mental do planeta. E isso só vai ser quando a gente pensar o certo. Vou repetir, só vai ser quando a gente pensar o certo. Quando a gente pensar o certo, esse ambiente por vibração, por afinidade, vai imediatamente afastar os espíritos mais inferiores, né? E aí tem aquela história do planeta chupão que vai passar e vai atrair esses espíritos menos evoluídos ou que ainda estão mergulhados no mal e que não estão prontos para um planeta de regeneração. Na Gênesis capítulo 18, fala exatamente isso, né? A Terra não terá de transformar-se por meio de cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Algum comentário antes da gente passar para a última parte? Ana, não tem uma história que Jesus também participou daquela reunião quando se decidiu essa questão se tivesse uma guerra, a gente, né, andaria para trás, digamos assim? Não teve que ele interferiu nesse... Eu já escutei isso, nesse conselho aí, ou não, ou o Espiritismo não reconhece. Eu não sei, com certeza teve um conselho muito grande, porque para vir um Covid, realmente que de repente esse elemento
invisível que altera a realidade do planeta inteiro, muito mais do que uma guerra, né? É uma guerra sem arma, mas está todo mundo preso em casa, né? Se alguém falasse pra gente que você vai ter que trabalhar de casa todo dia, falasse isso pra você há um ano atrás, você ia dar risada, né? Então, eu não sei disso de Jesus, Divaldo não falou isso, mas com certeza o que a gente sabe é que se viesse uma terceira guerra, que atrasaria a evolução inteira do planeta. E estava prestes a haver uma terceira guerra. Bom, a gente já comentou disso, que não é porque eu nasci num planeta que eu vou morrer nesse planeta. Então, no caso da Terra, a Terra passou de planeta primitivo para expiação, vai passar para regeneração. Mas a gente já deu os exemplos aí dos espíritos de Júpiter que vêm para cá. A gente já falou dos exilados de Capela. Na época dos exilados de Capela, inclusive no livro do Edgar, acho que é no Exilado de Capela do Edgar Almon, que fala que cerca de 25 bilhões de espíritos teriam sido banidos. Então, isso não significa que todos os 25 encarnaram ao mesmo tempo, né? Mas, enfim. E a gente só vai parar de encarnar quando a gente parar de fazer coisa errada. Né? Então, à medida que o espírito se purifica, a gente vai ver que as nossas paixões animalescas desaparecem. Que a gente começa a ser fraterno, menos egoísta, menos orgulhoso, que a gente não vê mais guerra. Nesses planetas mais evoluídos, a comunicação toda é feita pelo pensamento, a alimentação é feita pelo fluido cósmico. Nos mundos felizes ainda tem um caldinho, uma sopinha, mas não existe isso de matar bicho, não existe uma excreção. Existe uma consciência que não tem remorso, ninguém tem medo da morte, e o corpo não sofre mais as vicissitudes de doença, de dor, enfim, né? Agora, é importante a gente lembrar que não é porque o nosso corpo é desse jeito que o corpo dos marcianos vai ser igual. Não vai ser igual. Porque ele vai estar adaptado, vai ser uma modificação no mesmo tema, adaptado àquele ambiente. Tá bom? Mais eterizado, menos eterizado, a respiração da mesma forma, como a gente vê nos diferentes ambientes aqui da Terra. Então, para a gente encerrar a aula de hoje. Aí vocês podem tirar aí todo mundo do mute para a gente conversar em grupo aqui. Primeira coisa, eu posso voltar na outra vida ser mãe do Cooper? Não. Depende, se é a mãe do Cooper hoje, então pode. Tem 4 patas. O Cooper sai, não pode, né? Então a gente vê aí que a gente não regride. Né? Então eu posso passar por um mundo e voltar a repetir de ano, né? Se o meu mundo está evoluindo. Mas eu não vou hoje um ser hominal passar para um... Tá? Eu posso falar que a Ana foi cachorro? Também não posso. Bom, porque a gente já viu que não existe esse perispírito que foi se modificando, existe um pseudo perispírito, né? E eu posso encarnar num um mundo inferior por expiação? Pode. Posso. Se eu ainda estiver nesse grau evolutivo, né? A partir do momento em que eu sou um espírito perfeito, que eu não faço mais o mal, eu não vou mais ter que expiar nada. Eu posso ir por prova, por missão. Alguém falou alguma coisa? A gente pode ajudar o outro, se está num mundo mais evoluído e vir para um menos evoluído no sentido de ajudar, né? Uhum.
de estar ligado a alguém que você quer bem e que você quer que ele também evolua. Então, você pode escolher isso, né? Como é o livro que chama Renúncia, que quem renúncia. chorar, já que está chorando pouco, pega o livro Renúncia e lê, porque aí vai chorar bastante. E chora mesmo. E chora mesmo. E todos os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos? Sim. Não. Sim. À medida que a gente... igual. Como o nosso, não. Como o nosso, não. Então, a gente vai ver que esse corpo material, ele desaparece, né? Vai se eterizando, tá bom? Sempre tem uma forma que eu identifico, mas com uma matéria muito sutil, muito também mais evoluída, né? Que o fluido universal fornece também de acordo com o que é preciso. E é interessante a gente ver, né, que esse fluido cósmico não só... Claro, ele é matéria. Se ele é matéria... E a gente come maçã, e a maçã é feita de fluido cósmico, à medida que eu vou me eterizando, a minha alimentação vai eterizando. E tudo também vai. Tudo vai. Então, quer dizer, à medida que... Então, Jesus, ele não come mais maçã, né? A alimentação dele vem só pelo fluido cósmico, né? Tá bom? É isso mesmo. Algum comentário? Quem quer falar alguma coisa? Foi bastante conteúdo, pessoal. É bastante, não. A esperança. Muito legal. Eu tô assim, ó. Pois é. Muito legal. Pois é. Muita coisa legal mesmo, né? Quando eu li, aí que eu fiquei pensando nesses mundos ditosos, eu pensando, ai, que vontade, né? Sendo... Eita! Ai, que vontade só de voar lá um pouquinho para ver, assim. Eu achei tão lindo que tem mundos felizes. Não, isso das crianças conseguirem falar com crianças de outros planetas, gente. É verdade. É uma transmissão interplanetária. Pois é, só um pensamento. Esse tema, né? É uma interpretação minha, porque principalmente aqui nos Estados Unidos tem aquele medo dos ataques dos alienígenas, aquela coisa toda, né? Eu fico pensando, assim, minha interpretação. Eu não acredito nisso, mas assim, até depois que você estuda isso, se você pensa, tem condições de voar, de vir, eles já estão num outro patamar, que eles não vêm aqui para brigar, né? Eles já estão ajudando. Então, e os que estão a fim de briga não conseguem chegar aqui, certo? Então, essa história, né, dessa invasão alienígena, que sempre foi mito, assim, né? Tá aí anos e anos, depois que a gente estuda isso, é meio que cai por terra, né, um pouco. Exatamente. E esses mais evoluídos, eles vêm, né? O propósito deles, né? Ajudar, não é lutar. Ajudar lá o sistema solar inteiro, né? Ajudar a evolução, não é a evolução só deles, né? É que o ser humano não concebe ainda viver sem um adversário, né? Então, eles acham que tem um adversário de outro planeta, que vem aqui para dominar o mundo, para fazer isso, aquilo. Porque o ser humano ainda vive nessa competição de quem é o melhor, quem é o mais forte, seu pensamento do outro, o pensamento daqui. Então, passa isso para o filme. É isso aí, né? Onde tem o adversário do outro planeta lá, né? Avengers, né? Bom, então vamos encerrar. Vamos agradecendo, então, o Mestre Jesus aí, que cuida não só do nosso planetinha, mas de outros também. Deus, Pai de amor e misericórdia, que cuida de nós, que vela por nós. Nessa imensidão de amor, de compaixão pela nossa pequenez. Vamos agradecendo pela oportunidade bendita da reencarnação,
podermos estar aqui na Terra, nessa escola bendita, onde nós aprendemos a ser melhores, porque só assim nós chegaremos nesses mundos felizes. Ajuda-nos, Senhor, na nossa escalada evolutiva, supre as nossas deficiências, dai-nos força, coragem, resignação, para que nós consigamos vencer os nossos vícios de passado, as nossas más tendências. Ampara-nos, Mestre, na nossa boa vontade, para que nós saibamos aplicar o Teu amor em tudo aquilo que fizermos, onde quer que estejamos. Que através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, as pessoas que convivem conosco possam sentir a Tua presença e o Teu amor. Abençoa a nossa semana, protege os nossos familiares de todo mal, os nossos lares. Envolve a terra em amor, paz e luz. Paz e fraternidade entre os povos. Igualdade entre todos. E que possamos estar aqui juntos na nossa próxima reunião, se Deus quiser. Amém. Que assim seja. A graça de Deus e de Jesus.